A casa no declive, construída do nada, com parede, viga e degrau, se tornou morada no ato. Meu quarto foi escolha quando tudo era terra. No canto direito, ao fundo, infinito se encerra no mato. Ardósia, tijolo e madeira adquirem feições reconhecíveis, vistas aqui e não ali, mesmo em casas mais sensíveis no trato. Hoje sou visita, na casa dos meus pais, mas ainda resta aquilo que em outra casa terei jamais. Nós, os quatro. Há um vazio convergente em anoitecer. Um eco longe da praia, esburacada, onde os caranguejos filhotes se escondem para sobreviver. Eu mesma me escondo ali. Porto de barcos iluminados, há tanta coisa em não dizer. Nuvens, cigarras, sapos e grilos, o lodo, as cores da noite, a noite em si. O teu braço no meu ombro, a brisa colando sonhos na pele. A 2 quadras de casa, no centro de Curitiba, uma professora famosa ministrava aulas de dança que nunca se encaixaram na minha agenda. A vida atribulada amontou o desejo no hall das não prioridades. Tão pertinho, uma hora eu acho uma brecha e vou lá mexer o quadril para desviar a atenção. Em uma dessas tantas voltas que o mundo dá, peguei carona e vim parar em Sydney. Quando começou a pandemia, a professora abriu as aulas online. Quem diria que seria em um carpete australiano que eu entraria no bailinho para aprender os passos cheios de brasilidade. A TV grande da sala funciona como espelho e serve mais para o riso do que para avaliar a performance. Da falta de coordenação, entendo bem. Se bem que dançar nunca foi sobre fazer bonito, mas sobre soltar as amarras da perfeição. As aulas são meus encontrinhos com o Brasil, dos tambores e alambiques, batuques e olodum. Mas nem só de dança vive uma imigrante. Para não atrofiar o português em desuso, me aventurei em aulas online de escrita. Longas jornadas acontecem bem na ponta dos meus dedos e ficam gravadas nas entranhas do computador. Os imprevistos agora são outros. Ninguém se atrasa por conta do trânsito, mas por uma tempestade que derruba, ainda mais, as conexões, por uma reunião que se prolonga sem sair do lugar. Não muda o ponto de encontro ou a calça de pijama. Mudam as pessoas, mudam os temas. A gente inventa novas formas de estar junto. Aprende a interpretar os pixels e apura o olhar sobre as curvas e cicatrizes amaciadas pela falta de resolução. Eu tento me enganar, mas dia desses foi impossível. Minha mãe, presença constante na tela do meu celular, virou o rosto para pegar uma água e a papada denunciou que os 66 anos fazem com a pele e o que a tecnologia ainda não foi capaz de pausar: o efeito do tempo. Vê-la perto dos olhos, mas fora do alcance das mãos, exige mais imaginação. Do cheiro, guardo as lembranças. Eu busco algo dela em tantos abraços e quando vou dormir, peço por aquele sonho da gente juntas, tomando café cedinho, com ovo mexido que ela insistia em fazer com leite porque ficava mais cremoso, dos cachorros ao pé da mesa, implorando por um pedacinho de pão. Às vezes, dividimos cervejas, mas não as ressacas. Faço um esforço absurdo para deixar as ondas sonoras, metalizadas, recriadas pelo meu iPhone antigo, me afetarem como a voz original. A risada vem filtrada, como a alegria condicionada pela saudade.
essa peneira sádica que toda hora me lembra que há uns 2 oceanos me separando de casa. Já são quase 2 anos vivendo relações intermediadas por telas. Mas se me ocorre reclamar, penso que um dia a internet assim, na palma da mão, era uma utopia. E agradeço por ter esse novo jeito de estar junto sem estar. Bom é que as distâncias dilatadas abrem um veio flexível no coração da gente, que vai aprendendo, na dança da solitude, a criar seu próprio caminho. Reza a lenda que João, um ermitão, foi o primeiro morador dessa localidade e ele era tão bravo que recebia os visitantes armado com espingarda e um facão que mais parecia uma espada. Atirava primeiro e perguntava depois. Era esse seu lema. Numa noite, João foi picado por uma cobra coral e berrou a noite inteira praguejando. Mesmo sendo socorrido, veio a falecer. Com sua morte, muitos vieram visitar sua casa e suas terras e por ali ficaram. Quando perguntavam que lugar era ali, eles diziam, a casa de João Manso. E assim ficou até hoje. Dizem que em noite de lua cheia é possível ouvir os berros praguejantes do João. Confere com a filha se está tudo na bolsa. Passagem de ida e volta, RG, matrícula da faculdade, endereço da pensão. Verifica mais uma vez se a data da volta está correta. Anunciam a última chamada para o embarque. Ela prende o choro na garganta. No fundo, sabe que essa passagem é sem volta. Seis e meia da tarde, finalizo um dia daqueles. Organizo-me para buscar o caçula na casa dos avós. Preciso da minha recompensa. Entro no carro. O cheiro do aromatizante, misturado ao perfume das roupas jogadas no banco de trás, transmite em mim uma sensação de aconchego. Quando penso o quanto batalhei para conquistar esse objeto de desejo, entendo parte do meu apego. Meu carro é meu templo. Enquanto guio pelas ruas periféricas de Curitiba, rezo minha dezena de terço, repasso os acontecimentos, lamento os tropeços do dia, falo sozinha. Agradeço ao Isofilme pela privacidade mínima concedida. Ao dirigir, sinto-me liberta do confinamento imposto e tenho a falsa sensação de liberdade. Guiando o possante pela Rua Francisco de Rosso, sou tomada por uma miopia intencional. Só vejo o que quero. Não há preocupação com os detalhes e a ansiedade de controlar tudo desaparece. Observo os transeuntes e imagino suas vidas, suas lutas. Não me concentro em nada por mais de 10 segundos. Mentalmente, oriento o ciclista que trafega muito ao centro da pista e ouço e canto as minhas músicas. Volume elevado, quando o carro está em movimento, e ao parar no semáforo, diminuo imediatamente os decibéis. A insegurança quanto às minhas inclinações artístico-musicais orienta-me a fazê-lo. Evito olhar para os lados e correr o risco de deparar-me com conhecidos. Quando estou no carro, não quero distrações. Estou na minha terapia diária de 20 minutos. A poltrona é o meu divã. E ali confesso, em voz alta, minhas frustrações, planejo discursos que jamais serão proferidos, ajo como a pessoa mais bem resolvida do mundo. Chegando ao meu destino,
Uma estranha sensação de mau humor toma conta. Terei de reassumir minhas posições sociais, reiniciar o terceiro turno do dia. Gostaria de dirigir mais. Meu querido carro poderia levar-me por horas a fio pelas estradas do descompromisso, do ócio, da liberdade. Sorri em agradecimento para a atendente do drive-thru, que havia sido rápida e simpática ao anotar o meu pedido. Pena ela não ter percebido minha intenção. Mas convenhamos, por trás de uma máscara que deixa de fora somente os olhos, fica difícil mostrar com nitidez qualquer variação de músculos faciais. Então pensei, quando ela voltar com o meu pedido, vou tentar sorrir com os olhos. E foi aí que senti a necessidade de entender exatamente como é sorrir com os olhos. Enquanto ela preparava o hambúrguer, me peguei ensaiando no espelho retrovisor o gesto ocular que mostrasse meu melhor sorriso. Foi muito difícil, mas eu queria demonstrar alegria por ser bem atendida, de maneira que quando a moça voltou à janela para entregar o pacote, eu fiz o meu melhor. Foi um misto de arregalar os olhos e tentar mostrar o quanto eu estava grata, e a pobre atendente tomou um susto. Pude ver isso na expressão dela, que não pôde conter a pergunta: "O que foi, senhora? Não está se sentindo bem?" Que constrangimento. Voltei para casa pensando em como sorrir, como respirar, como falar, em como agir com aquela coisa colada em meu rosto. Pelo visto para sempre, até que se prove o contrário. E tentei fazer um balanço de como é tratada, usada, descartada e tudo que eu havia visto sobre a famosa máscara. Esse adereço que já faz parte do nosso cotidiano, pelo menos do cotidiano das pessoas de bom senso. Como esquecer, por exemplo, da imagem daquele homem completamente nu desfilando no centro de Londres apenas com uma máscara cobrindo suas partes íntimas? O fato ocorreu em agosto passado, quando o número de mortos na Inglaterra chegou a 45 mil e o governo exigiu o uso do adereço no rosto. O que se passou na cabeça daquele rapaz, o atleta de parkour Tim Schiff, para sair às ruas vestindo apenas uma máscara? Ele não explicou para a imprensa se era um protesto contra a exigência, uma forma de se exibir, uma estratégia de autopromoção, sabe-se lá. O fato é que lá se foi a máscara por ruas londrinas, protegendo apenas o que talvez aquele homem pense ser a única coisa que ele deva proteger. Vai saber. Outro dia vi duas senhoras, já bem velhinhas, conversando na calçada. As duas tinham igualmente cabelos brancos, ombros arqueados para frente, muito provavelmente pelo peso da idade, e máscaras mal colocadas. Uma estava com uma estampada bem moderninha, só cobrindo o nariz. Sim, a boca estava desprotegida. E a amiga com uma máscara branca, dessas descartáveis, muito bem colocada no queixo. Ok, não vi o começo da conversa e nem o encontro entre as duas. Talvez a tivessem removido do uso correto para que a conversa fluísse melhor. Mas pergunto, era para estarem na rua, conversando, fingindo usar proteção? O melhor, ou o pior, no entanto, foi observar dias depois em uma farmácia a compra de máscaras realizada por uma moça e sua filhinha de 5 anos. Prestei atenção e por isso sei dos detalhes. A mulher tentava convencer a filha a levar a máscara rosa, mas a menina queria azul. Morri de medo que a mãe dissesse na hora que menina veste rosa e menino veste azul. Seria muito trágico ouvir isso novamente. Respirei um pouco mais aliviada quando soube que a negativa era por outra razão. A máscara rosa combinaria com o vestido que a criança usaria na sua festa de aniversário. Mas por que respirei com mais tranquilidade? A mulher estava preparando uma festa. E a máscara seria usada mais como enfeite do que como um instrumento de proteção. Por fim, a escolhida foi a rosa mesmo, que era grande para a garota e dançava entre nariz e boca da criança. O que me fez pensar que fatalmente seria deixada de lado no início da festa. E minha indignação maior, ainda, era por um detalhe mais avassalador. Ali, na farmácia, local onde transitam pessoas que podem estar doentes, mulher e filha estavam sem máscara. Por fim, para complicar, me veio à mente o título dos 4 volumes do magnífico trabalho do mitólogo Joseph Campbell, intitulado As Máscaras de Deus, onde o autor apresenta as origens da mitologia, de rituais e da diáspora da humanidade em busca da identidade das muitas culturas existentes e extintas ao longo da nossa história.
Nada a ver uma coisa com a outra, mas por um segundo pensei no sentido figurado, comparado àquilo que essa reles máscara que hoje usamos podia provocar no rosto e na alma das pessoas, entrando assim na vida da gente sem pedir licença. Pois essas não são, definitivamente, máscaras de Deus. O cara andando e do nada sumiu. Escafedeu. Puf! Saca aquele barulho quando a coisa some? Será que foi abduzido? O pessoal do morro desceu. Dizem que a nave pega quem tá nas alturas. Um zoiudo, dedo comprido que cutuca de longe a gente. Coisa de louco mesmo. Nada disso, bigode. Vou te contar como foi. Puf! Por isso que eu quero me mudar de chá de sumiço.